e vamos trabalhar com duas questões para poder desenvolver a ideia de como é que funciona a progressão aritmética. Bom, de fato aqui nós vamos começar com a primeira questão, que diz o seguinte: para se preparar para um campeonato, um atleta resolveu cumprir um programa de treinamento diário durante 30 dias. No primeiro dia ele percorreu 800 metros, então esse é no primeiro dia, perfeito? A partir daí passou a correr 250 metros a mais do que no trecho cumprido no dia anterior. Nessas condições, pode-se afirmar que no 21º dia de treinamento ele percorreu quanto? Ele correu quanto? Bom, de fato, o que nós temos aqui é uma questão que envolve a sequência numérica chamada de progressão aritmética. Bem, o primeiro termo que nós temos aqui como conhecimento é o primeiro dia de treinamento, que neste caso é representado pelos 800 metros que ele correu no primeiro dia. Tudo bem? Aí ele fala que sempre vai percorrer 250 metros a mais do que ele percorreu no dia anterior. Então, esse valor que ele percorre no dia seguinte a mais do que no dia anterior vai ser chamado de razão da progressão aritmética. Ou seja, nós temos uma razão equivalente a 250 metros. Então veja bem, se o primeiro dia foi 800, o segundo vai ser 800 mais 250. E o terceiro vai ser aquele resultado obtido dessa soma mais 250. Ou seja, sempre vamos estar somando 250. Por isso que nós temos uma progressão aritmética definida por esses valores que já foram apresentados. Eu poderia pensar assim: bom, agora ele pede qual é a distância que ele vai percorrer no 21º dia. Ou seja, ele está perguntando qual é o valor do termo 21. Veja, se eu for fazer isso, ele está somando, depois somando, poderia fazer isso, mas vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Então, para isso, eu vou dar uma dica. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Bom, a expressão matemática que vai nos ajudar a chegar ao termo geral de uma PA, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui como observação, tá? O termo geral de uma PA, o termo geral de uma progressão aritmética, correto? Como é que a gente vai ter essa expressão? Vai ter assim, ó, AN, que é o termo N, vai ser igual ao primeiro termo mais, coloco parênteses, sempre uma expressão que vai ficar multiplicada pela razão. E veja bem, esse valor ou essa expressão que vai ficar dentro do parênteses sempre vai ser a diferença entre esses dois. Veja bem, então eu vou colocar aqui dentro do parênteses justamente n menos 1. E esse seria o termo geral de uma progressão aritmética. Bem, como é que a gente vai utilizar essa expressão matemática para resolvermos a questão que está sendo solicitada? Primeiro, o termo que estou procurando é o termo 21. Isso é igual ao primeiro termo que eu conheço de fato, mas eu abro parênteses e eu vou anexar a esse parênteses o R, que é o valor da razão. Veja, como acabei de falar para vocês, sempre o valor que vai aparecer aqui dentro do parênteses vai ser a diferença entre esses dois valores. Ou seja, eu vou colocar aqui dentro 21 menos 1. Logo, aí nós podemos deduzir que o termo 21 é igual ao primeiro termo mais 21 menos 1, 20 vezes o valor da razão. Legal, porque a gente conhece o primeiro termo e a gente conhece o valor da razão. Consequentemente, podemos encontrar o valor que está sendo solicitado. Então, substituindo, teremos o termo 21 é igual ao primeiro termo, cujo valor é 800, mais 20 vezes o valor da razão, que é 250. Agora sim, podemos continuar. E aí teremos aqui que o termo 21 é igual a 800, mas se eu multiplicar 2 vezes 25, dá 50, não é?
Como tenho 2 zerinhos aqui, coloco 2 zerinhos aqui. Pronto. Agora sim podemos finalizar com o termo 21 igual a sendo igual a 5.800. Ah, professor, essa multiplicação foi muito rápida. Como é que você fez isso? Bom, eu fiz assim, ó. Multipliquei 250 por 20, correto? Então aqui teremos 0, 0, 0, 0, 10, 4 e 1, 5. 0, 0, 0, 5, 1000 foi o que eu obtive de maneira direta. Como cheguei a esse resultado sem fazer isso? Multipliquei 2 vezes 25, 50. Coloquei o 50. Como o 2 estava acompanhado de um 0 e o 25 de um 0, coloco os 2 zeros acrescidos a esses 50. E aí cheguei aos 5.000. É uma regra prática, um macete que eu dou sempre se quisermos trabalhar de maneira bem rápida, sem necessidade de fazer o que foi feito aqui. Tranquilo, né? Então, assim, o termo geral sempre vai ser A1 mais N menos 1, porque é a diferença desses subíndices vezes a razão. Ainda mais, vou dar uma mais completa do que essa ainda, para vocês guardarem ali. Se eu colocar aqui, ó, veja bem, colocar aqui AN igual a um termo qualquer, K, também vou poder manter essa relação. N menos K, vezes a razão. E aí teremos uma expressão matemática muito mais completa que a anterior. Sendo que o K pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer valor posso dar para o valor K. Tranquilo, né? Vamos ver mais uma questão que envolve progressão aritmética. 3 números estão em uma progressão aritmética crescente. Então aqui já me deu uma dica. Se é crescente, nós vamos ter que lembrar que uma progressão aritmética é dita de crescente quando o valor da razão é um valor positivo. Ou seja, o valor tem que ser um valor maior do que 0. Correto? Como assim, professor? Vou colocar o exemplo aqui, tipo 2, 4, 6, 8. É uma PA? Sim, a razão é 2 positivo. E sempre vou ter um valor que vai fazer com que o próximo seja maior que o anterior ainda. Por isso que uma progressão aritmética crescente. Isso como observação para complementar o que nós temos de fato no enunciado. O produto dos 3 termos é 66. E a soma deles é 18. Partindo disso, determine o que seria o próximo termo, ou seja, o quarto termo. Então, eu acabei de dar uma observação aqui, vou fazer uma segunda observação, tá? Para podermos auxiliar com o conteúdo teórico o que seria necessário para resolver essa questão. Veja bem, quando eu coloco aqui o seguinte exemplo, se eu colocar aqui, vamos supor, 3, 5 e 7. É uma progressão aritmética com 3 termos, correto? E aí essa progressão aritmética que tem 3 termos tem razão 2. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Há uma característica muito marcante aqui numa PA que tem número ímpar de elementos. Mas neste caso específico 3, porque é o que nós pretendemos trabalhar. Sempre vai acontecer esse fenômeno. Qual é? Se eu somar o 3 e o 7, que são ditos de termos extremos, veja bem, se eu somar 3 e 7, o resultado é quanto? É 10, perfeito. 10 não é o dobro de 5, que é o termo médio? Então você vai ter sempre o dobro do termo médio. Em outras palavras, se eu colocar aqui isto como sendo A, B e C, veja bem, então eu posso deduzir que A mais C é igual a 2 vezes B. Posso pensar assim, ou seja, a soma dos extremos é o dobro do termo médio. Perfeito. Então vamos pensar como é que a gente vai encarar essa questão. Bom, mas para ficar muito melhor essa relação matemática, eu vou utilizar, aliás, vou mudar o ABC e eu vou utilizar a nomenclatura da PA, correto? Acho melhor, muito mais coerente fazer isso aqui. Então aqui eu vou chamar isso aqui o seguinte, vamos ter aqui o termo A1, o termo A2 e o termo A3, correto?
fica melhor, que seria a nomenclatura que a gente deveria utilizar neste caso para progressão aritmética. Então podemos deduzir que o termo A1 somado com o termo A3 vai ser 2 vezes o termo do meio. E aí temos uma expressão matemática que linka dois termos com o termo meio. Bom, veja que nós temos de fato aqui uma progressão aritmética com 3 termos. Então tá, eu vou chamar de o primeiro termo A1, aí temos o termo A2 e temos o termo A3. O enunciado diz que o produto dos três, ou seja, A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 66. E também diz que a soma dos três, ou seja, A1 mais A2 mais A3 é igual a 18. Tendo essas informações, o que ele solicita é descobrir o próximo termo, ou seja, o termo 4. Bem, de fato, acabei de falar para vocês que a soma do termo A1 com o termo A3 é o dobro do termo A2. Ou seja, vou copiar essa expressão aqui do lado para poder utilizar aquela propriedade e, de fato, eu vou reorganizar, veja bem, vou reorganizar isso aqui da seguinte maneira: A1 mais A3 mais A2 igual a 18. Só remanejei. Coloquei o A3 na frente e o A2 no final. Por qual motivo? Justamente para poder utilizar aquela propriedade que diz que a soma dos extremos é o dobro do termo médio. E aqui eu tenho A2 e isso igual a quanto? 18. Muito bem. Então teremos aqui 3 vezes A2, porque aqui é 1, se subentende, igual a 18. Logo, o segundo termo vai ser 18 dividido por 3, que vai dar como resultado 6. Já temos o valor correspondente ao segundo termo. Tudo bem. Agora, como é que a gente vai fazer para resolver, então, dar continuidade a essa questão? De fato, o que nós podemos ver é que temos mais uma expressão matemática que temos que utilizar. A expressão diz A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 66. Só que o termo A2 eu já conheço, vale 6. Então, olha só, A1 vezes A3 vezes 6, porque já coloquei o 6 aqui, só remanejar, deixei ele na frente. O 6 que multiplica passa para lá como? Dividindo, então teremos A1 vezes A3 é igual a 66 dividido por 6. Logo, A1 vezes A3 é igual a 11. Confere? Muito bem. Aí, como é que eu faço então para poder finalizar a questão? Eu vou tentar fazer questão de utilizar o que eu já conheço. Neste caso, o que eu conheço é o termo A2, ou não é? Então, como é que eu faço para representar os outros dois termos em função do termo A2? Bem, veja bem, eu posso fazer o seguinte: eu tenho A1 é igual aliás, A2, não é? A2 é igual a A1 mais a razão, ou não é? Se eu somar o valor da razão, chega ao próximo termo. Logo, como eu quero o primeiro termo em função do segundo termo, eu faço o seguinte: o R positivo passa para lá? Negativo. Então teremos A2 menos a razão é igual ao primeiro termo. Já temos uma expressão matemática. Falta identificar o termo 3. Então o termo 3 vai ser igual ao termo 2 mais o valor da razão. Pronto. Veja que eu tenho o primeiro termo e o termo número 3, ambos representados pelo segundo termo. Correto? Então, vamos agora substituir essas duas expressões aqui, mas podemos ainda melhorar isso aqui. Veja bem, eu posso voltar a copiar aqui A1 igual a 2. Só que o A2 vale quanto? 6. Então, já vou colocar 6 menos R. Isso já para o primeiro, que eu já fiz a troca. Eu troquei aqui. No lugar de A2,
coloquei 6. O A3 é igual a A2, que vale 6, mais a razão. Então já temos muito mais simplificado do que estava anteriormente. E vou utilizar essa relação matemática. Então aqui teremos A1 é 6 menos R, que multiplicado por 6 mais R é igual a 11. Isto, vocês já devem reconhecer que na matemática básica nós já podemos deduzir é a diferença da soma pela diferença, ou seja, isso vai ser sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E isso vai ser igual a 11, correto? Se for fazer o chuveirinho, eu vou chegar a esse resultado, correto? Mas a gente já viu que não há necessidade. De fato, o R aqui menos R ao quadrado passa para lá positivo. Então aqui vamos ter assim, ó, 36, que é o valor de 6 ao quadrado, menos R ao quadrado é igual a 11, não é? O 11 passa para este lado negativo e o R passa para o outro lado positivo. Então aqui teremos 25 é igual a R ao quadrado. Perfeito. Aí agora podemos ver que o R vai ser raiz quadrada de 25. Só que eu faço raiz quadrada positiva. Nós sabemos que vai ser mais menos. Mas eu fiquei e focalizei no mais, porque a PA é crescente, então a razão tem que ser positiva. Por isso que não me preocupei com o menos. Porque de fato, isto aqui vai dar dois resultados. Mais, menos 5. Tá? Mas eu só focalizei o mais 5, por quê? Porque de fato ele já me diz que nós temos uma progressão aritmética crescente, onde, né, nós temos que ter o valor da razão sendo positivo. Por isso que eu fiquei com o 5. Correto. Agora, para finalizarmos a questão, ele pede o termo 4, não é? Que vai ser igual ao primeiro termo, ou neste caso, como não conheço o primeiro termo, vou utilizar o termo número 2, que eu conheço. Mas lembrem que a gente vai ter sempre uma expressão aqui dentro que vai multiplicar a razão. E essa expressão que vai aqui dentro vai ser sempre a diferença entre este e este. Ou seja, 4 menos 2. E aí você terá A4 é igual a A2, cujo valor nós temos é 6, mais 4 menos 2 dá quanto? 2 vezes o valor da razão, cujo valor é 5. E aí podemos agora finalizar com 6 mais 10, que vai dar 16. Aliás, já coloquei o 16 aqui, não é? Mas o 16 vai do outro lado. Então, o termo 4, que está sendo solicitado, é igual a 16. E é isso aí, meus amigos. Então, veja que a gente utilizou o conceito de PA crescente, que me levou a descobrir que a razão tem que ser positiva, por isso que eu optei por ficar com o valor positivo e não com o valor negativo. E aqui a propriedade do termo médio, que é a soma dos extremos, faz com que o resultado seja sempre o dobro do termo médio. Então tá, até a próxima. Obrigado, um abraço.